Bom dia, boa tarde, boa madrugada, e aí, tudo bem, galera? Professor Kleber Pinho, estamos aqui para passar uma aula especial para você, Direito Constitucional. Vamos falar hoje sobre preâmbulo da Constituição Federal, ou seja, é a estrutura da Constituição. Não só do preâmbulo, vamos falar um pouquinho do ADCT também, ok? Estamos aqui gravando essa aula diretamente aqui do LAC Concursos, nossos estudos confortáveis aqui na capital do Mato Grosso. Desliga o Facebook, fecha o Facebook, pega o celular, põe lá na gaveta lá do quarto, lá, põe lá na gaveta, lá na cômoda, sei lá, esconde ele, só para focar nessa aula aqui, a aula rapidinha, curta e fundamental para o seu concurso público. Sempre cai em concurso lá nos digitais preâmbulo da Constituição. Então resolvi gravar essa aula especial para você não errar, ok? Não errar nenhum ponto sobre essa matéria. Vem comigo, vamos lá, vamos falar sobre preâmbulo da Constituição. Antes disso, você tem que entender que existe uma estrutura da Constituição. Como é que é dividido as partes da Constituição Federal, professor? Isso é importante a gente saber para a gente nos situarmos. Onde que eu estou na Constituição, como é que é, onde que está, como é que começa, como é que termina, ok? Em 88 foi aprovado os 250 artigos. Na nossa Constituição Federal tem uma parte, antes disso, um preâmbulo, ok? Um preâmbulo, vamos falar sobre a natureza jurídica desse preâmbulo, para que serve o preâmbulo. Uma parte permanente da Constituição, do artigo 1º ao 250. E ao final eu tenho ainda 114 artigos, que é o chamado Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos falar também sobre ele, tá? O título da aula está com um preâmbulo, mas vou falar um pouquinho sobre a DCT também, para poder fechar certinho essa parte estrutural da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal de 88, a nossa amada Constituição Cidadã. Ok? Nesse contexto, temos um preâmbulo, parte permanente, ato de disposições constitucionais transitórias do artigo 1º ao 114. É um outro grupo de artigos, ok? Vamos lá. Vamos falar do preâmbulo da Constituição. Onde está o preâmbulo? O preâmbulo seria o prelúdio, ali, o começo da Constituição Federal. E aí eu tenho a seguinte, escrita pelo nosso Constituinte de 88, a seguinte mensagem no seu preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, já reflete que nosso Brasil tem uma democracia representativa, ok? Também chamada democracia semidireta. Nossa Constituição é uma democracia semidireta. Não é só indireta e não é direta, é misturada, semidireta. Porque eu elejo meus representantes através do voto, mas eu, como cidadão, também posso agir diretamente no Estado, através dos meios de instrumento da democracia direta, que é o plebiscito, o referendo, iniciativa popular e o voto propriamente dito, ok? E aí continua falando, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, só para te informar, depois que acabou essa reunião, eles eram deputados e senadores, ok? Eles se reuniram em 88 para poder montar a nova Constituição Federal. Depois que montaram, foi dissolvida a Assembleia Nacional Constituinte e cada um voltou para a sua função normal de senador e deputado federal, ok? Dissolveram e voltou cada um para a sua casinha e continuou dali seguir. Para instituir um Estado democrático, ok? Instituir é a força da Assembleia Nacional Constituinte. E aí está presente o chamado Poder Constituinte, originário. Poder Constituinte originário, que institui um novo Estado. Lembra? Poder Constituinte originário é o gerentão. É o que chegou e falou, olha, a partir de agora eu sou ilimitado, eu sou o novo gerente. Daqui para frente eu mando, eu crio um novo Estado. E aí a mensagem trouxeram isso, ok? Para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Está falando de direitos sociais individuais, direitos de primeira e de segunda dimensão. Vamos falar isso mais lá para frente, quando já falando de direitos fundamentais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, aí vem a ideia da terceira dimensão, né? Pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Beleza? A ideia do direito comunitário. Com a solução pacífica das controvérsias. Isso aí vai também estar estabelecido lá no artigo 4º, tá? Um preceito internacional nosso, que é a solução pacífica das controvérsias. Tudo aqui no Brasil é paz e amor, nada de guerra. Que mais? Promulgamos sobre a proteção de God, de Deus,
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse Deus aqui deu muito a se falar, tá, gente? Gerou uma provocação ao Supremo, que vão falar agora. Então, a ideia é o seguinte, esse preâmbulo, primeira pergunta, ele é uma norma jurídica? Ele é norma jurídica? Como um artigo normal? Qual é a força? Aí vem a pergunta técnica, qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é a essência do preâmbulo. É uma norma como qualquer outra constitucional? Ela merece blindagem constitucional ou ela pode ser revogada por uma leizinha? Essa questão chegou até o Supremo Federal. O STF, ele teve que analisar essa questão logo depois da Constituição Federal, já em 2003, né? 2003, logo depois, não, um tempinho já, chegou esse questionamento ao STF. Por quê? Porque depois que foi realizado pelo Poder Constituinte originário, para que a Constituição criou um novo Estado, né? Nova Constituinte. Ele, através do ADCT, falou para os estados membros, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Estados, façam a sua Constituição estadual. Poder Constituinte decorrente, não é isso? Derivado decorrente, já aprendemos isso. Poder Constituinte derivado decorrente. Façam as suas Constituições estaduais obedecendo a mim, a Constituição Federal. Cada estado começou a dar linha na pipa. Cada estado começou a fazer a sua própria Constituição. Papai bonitinho. E o Acre, um estado recém-criado, o Acre foi falando o seguinte, olha, eu vou colocar o preâmbulo, eu vou dar Ctrl+C e Ctrl+V, mas eu não vou colocar a invocação divina. Não vou colocar Deus no preâmbulo. E ele assim o fez. E construiu a Constituição e não colocou. Ele falou assim, olha, Brasil é Estado laico. Se é Estado laico, não precisa invocar nenhuma espiritualidade, nem Deus. Ok? Se a Constituição colocou Deus, está indo contra o senso do que é o Estado laico. Mais ou menos isso daí. E aí a Constituição do Acre falou assim, não vou colocar, e eles não colocaram, e até hoje não tem. Beleza? Maravilha. E aí? Como é que fica? Como é que ficou? O Supremo falou assim, bom, primeiro de tudo eu tenho que descobrir se o preâmbulo da Constituição, ele é de repetição obrigatória. O que é isso? Está na Constituição, então todas as Constituições estaduais têm que repetir a mesma coisa. Se o Supremo assim entendesse, ele falava que o preâmbulo da Constituição tinha força vinculativa. Quer dizer que era uma norma constitucional com força jurídica e todo mundo tinha que obedecer, se assim ele entendesse. Só que o Supremo assim não entendeu. Ele falou que a natureza jurídica do preâmbulo é uma ideia de que ele tem uma natureza, uma carta de intenção. Ele está mais vinculado a um princípio político do que jurídico. E aí o Supremo aderiu à teoria que o preâmbulo seguia a tese, e essa tese foi a tese vencida nessa análise desse ADI, que o nosso preâmbulo tem a tese da irrelevância jurídica, ou seja, ele é irrelevante juridicamente, ou seja, não é matéria de repetição obrigatória para as outras constituições estaduais, ok? Mas uma Constituição, uma lei não pode, mas existe a blindagem constitucional quanto a ele, está dentro da Constituição, uma lei mato-grossense fala assim, a partir de hoje, revoga-se o preâmbulo da Constituição Federal, porque não tem, está na Constituição, tem a blindagem constitucional, mas não tem relevância jurídica, ok? Está no domínio mais da política. Não é norma constitucional propriamente dita, ok? Não serve de paradigma comparativo. Não é de reprodução obrigatória, ok? Não é norma constitucional, não serve de paradigma para comparação de uma norma é ou não é constitucional, ok? Ok? Mas ele não pode ser retirado, ok? Não pode ser retirado. Está lá dentro, mas não pode ser retirado. Mas ele não serve de parâmetro, ok? E aí foi julgado na DIN de 2076, que teve originário do estado do Acre, tá? Esse foi o julgamento em agosto de 2003, ok? Então, a decisão do Supremo foi isso, que o preâmbulo da nossa Constituição é, na verdade, uma carta de intenções, ela está mais atrelada a um cunho político do que jurídico, ela não tem relevância jurídica, ela não é parâmetro para comparação constitucional, por isso que a Constituição do Acre foi julgada constitucional, porque o preâmbulo da Constituição fala Deus, e aqui não fala, então, essa Constituição do Acre é inconstitucional. Não serve de parâmetro. O preâmbulo não serve de parâmetro constitucional. Então, por isso que o preâmbulo do Acre
permaneceu a retirada da presença divina de Deus, ok? Beleza? Essa questão do Deus, Estado laico, nós vamos entrar mais em profundidade quando já falando sobre direitos fundamentais. Mas tenho isso por base apenas que o Brasil é Estado laico, então essa foi um dos fundamentos da briga lá perante o Supremo. O Supremo falou assim, olha, o preâmbulo não tem relevância jurídica, então morre aqui e parou, pode o Acre fazer a sua Constituição sem o nome de Deus, que não é inconstitucional. Beleza, vamos ver como é que caiu. Essa é a nossa função, vamos fazer a questão. A questão fala o seguinte, a respeito da estrutura da Constituição Federal de 88 e das Constituições estaduais, julgue o item seguinte. Fala assim a questão, o preâmbulo da CF, da Constituição Federal, é uma norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais. Certo ou errado? Errado. Não é norma de reprodução obrigatória. Professor, ficou muito fácil. Muito bem. Essa é a nossa função, facilitar o seu serviço aqui. Segunda questão. Vamos embora. Olha só. A invocação à proteção de Deus constante do preâmbulo da Constituição da República vigente. A. É inconstitucional. B. É ilícita. C. Não tem força normativa. Opa! É essa daí. Inconstitucional não, ela é constitucional porque está na Constituição. É constitucional, não é inconstitucional. Entendeu? Ela não tem força normativa. Quer dizer que está lá, mas não quer dizer que ela vai ter alguma força jurídica. Sim, uma força tão somente política, ok? Letra D. Não foi excepcionado pelo texto constitucional. É a expressão de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais. Errado, errado. Somente a letra C está correta e morreu. Terceira questão. Vambora. Vambora. Terceira questão. Leia aí. Ficou fácil, né? Certo ou errado? Errado, né? Não pode ter obrigação. Ah, eu tomei uma água gelada agora que gelou tudo aqui. Ave Maria. Beleza? Errado. Errado. Tá errado. Ok? Não tem força normativa, não tem força vinculativa, ok? Bacana? Mera carta de intenção. Preâmbulo é isso daí. O examinador não vai inventar moda. Se ele for perguntar sobre preâmbulo, ou se tiver isolada em uma alternativa, você já vai marcar ela das formas que eu te ensinei aqui. Não tem erro, ok? Sobre o ADCT, tem que ficar esperto. O ato de disposições constitucionais transitórias, tem que ficar atento a ele. O ato de disposições constitucionais transitórias, ele fala o seguinte, vai do artigo 1º ao artigo 114, ok? O ADCT tem natureza jurídica. Esse aqui tem natureza jurídica, diferente do preâmbulo. O ADCT, ele tem força normativa, ok? Assim possui mesmo a hierarquia das normas constitucionais. Então, ele tem 114 artigos depois da Constituição, mas ele tem a mesma hierarquia. A Constituição não está acima do preâmbulo, do ADCT. Tá? O ADCT está na mesma hierarquia da norma constitucional. Recebe blindagem constitucional, é norma paradigma. Várias emendas constitucionais alteraram o ADCT, várias emendas constitucionais alteraram o ADCT, ok? Alteraram o ADCT. Por quê? Segue o mesmo a blindagem, tem que ser mudado por emenda constitucional, mesmo parâmetro constitucional. Qualquer alteração deve ser feita no ADCT será por meio de emenda constitucional, que deverão observar os limites e o poder de reforma. Já falamos sobre isso. Normas de eficácia exaurida. Lembra, a classificação dada pela doutrina, que essas normas do ADCT já surtiram seus efeitos, ok? Elas estão ali, já surtiram, a maioria já surtiram seus efeitos, por isso que é a norma de eficácia o quê? Exaurida. Questão. Vamos fazer questão. Primeira questão. As disposições normativas próprias do ADCT, por suas características, são classificadas como normas de eficácia, acabei de falar, plena, contida, programática, limitada ou exaurida? Não, exaurida, pô, exaurida. Perfeito, perfeito. Segunda questão, as normas do ADCT são normas constitucionais com o mesmo status jurídico, olha lá, firmou, cravou, e mesma hierarquia das demais normas previstas no texto principal, ou seja, no texto da Constituição. Certo ou errado? Certíssimo. Questão linda, perfeita, cravou, te ensinou. Boa. Próxima questão, vamos lá, mais uma do CESP. As normas acrescidas ao ADCT pelo Poder Constituinte de Reforma não admite controle de constitucionalidade. Opa, aí admitem, né, gente? É norma paradigma, é norma constitucional. Serve para controle? Serve. Está errado, ok? Serve de controle? Serve. Beleza?
Fechamos a matéria rapidinha, né? Mas é isso mesmo. Matéria rápida, não tem mistério. Preâmbulo não tem eficácia jurídica, não serve de parâmetro constitucional, é uma carta de intenção, um cunho mais político do que jurídico. A ADCT não tem norma jurídica, força jurídica, mesma hierarquia constitucional, tem eficácia exaurida, só pode ser alterada por força de emendas constitucionais e deve obedecer os limites lá do artigo 60 da Constituição Federal. Fácil, né? Matéria muito fácil, é isso aí. Fica a nossa mensagem de hoje. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que lá na época da Segunda Guerra Mundial teve que enfrentar vários problemas, várias situações da guerra propriamente dita, ok? Fica aí a nossa dica. Continue perseverante, não desista, que logo, logo o seu sucesso vai chegar. Lembre-se, o seu suor, o seu desempenho, o seu esforço é em silêncio, mas a sua proclamação da sua vitória será no diário oficial. Cumprimenta, Sensei, carrega o soco na cara da banca e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.